Boa tarde a todos os nossos irmãos da Instituição Espírita Casa de Maria. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos, todos nós, debruçados no entorno do Evangelho de Jesus. E, como é de praxe nós sempre fazermos, nós iniciaremos o nosso estudo abrindo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Essa página serve para que nós comecemos a nos harmonizar, para nós nos prepararmos para o estudo que virá em seguida e também, naturalmente, para permitir que aqueles irmãos que estão ainda chegando, que possam conseguir nos acompanhar no estudo. Então nós abriremos uma página ao acaso. Item 99, prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Oi, Fátima, boa tarde. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creiais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Boa tarde a todos os nossos irmãos. Após a leitura dessa mensagem, desse pequeno texto que me emocionou bastante e que tem tudo a ver com o nosso estudo da tarde, eu gostaria de convidá-los a todos para que possam me acompanhar, para que possamos juntos fazer uma oração para que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar, possam nos inspirar, que os nossos lares possam ser abençoados, possam ser visitados por esses irmãos do mais alto que descem ao nosso encontro, ao nosso auxílio, ao nosso socorro. O grande desafio é exatamente nós aprendermos a subir, porque, como lemos na mensagem, o descer é relativamente fácil. O mais difícil é nós implementarmos em nossas vidas a subida. A subida nos obriga a algum esforço, a algum suor de nossa parte. Então, meus irmãos, façamos o nosso esforço para a nossa ascensão, para a nossa subida e aproveitemos esses momentos, essa oportunidade com os nossos amigos espirituais que sinto já estão presentes aqui conosco. Nós vamos começar então a nossa oração e eu gostaria de pedir a todos que possamos nos unir em pensamentos, mais importante, nos unir em sentimentos, para que nós possamos verdadeiramente desbravar o céu com os nossos sentimentos mais nobres, os nossos sentimentos mais puros ao encontro de Jesus. Vamos todos, meus irmãos. Jesus, divino amigo de toda a humanidade, amado Rabi,
Te pedimos, Senhor, eternos pedintes que somos da tua misericórdia, que tu possas vir ao nosso encontro, intercede por nós, Jesus. Ampara-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Ilumina nossos pensamentos, nossos corações, para que nós possamos mudarmos-nos, Senhor, para que nós possamos ter forças para modificar os nossos hábitos nocivos, os nossos vícios, as nossas más inclinações. Auxilia-nos, Senhor, em nossas jornadas, ilumina nossos lares, e que todos aqueles que perambulem por aqui, deste do outro lado da vida, possam de alguma forma sentir a tua divina presença entre nós. Divino amigo de toda a humanidade, queremos te agradecer, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou, pela saúde nossa e dos amigos. E se por algum motivo formos assaltados, Senhor, pelas intempéries, pelas adversidades da vida, ainda assim somos gratos. Ainda assim lhe agradecemos porque nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós vivenciamos é para o nosso progresso. Dai-nos forças nos momentos difíceis, dai-nos forças ante a provação, mas permita que nós lutemos, Senhor, que nós consigamos prosseguir, avancemos, mesmo com as dificuldades que a vida nos impõe, que nós possamos, ao te vislumbrar nos horizontes de nossas vidas, encontrarmos a força da qual nós necessitamos para vencermos em nossa jornada. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelas dificuldades. Te agradecemos por mais essa semana. Te agradecemos por nossos amigos, por nossos familiares. E por fim, Senhor, te pedimos, ampara-nos nesses instantes, para que nós possamos, inspirados pelos nossos amigos espirituais, nós possamos falar das mensagens do teu Evangelho. Permanecei conosco, Jesus, e obrigado por tudo. Boa tarde a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais esse sábado maravilhoso. Esse sábado, nessa semana tão especial para todos nós, em que nós relembramos as lições derradeiras de Jesus, aqueles momentos importantes em que todos nós somos convidados a fazermos nossas reflexões, a meditarmos exatamente nessas lições maravilhosas, lições para a eternidade. E hoje nós vamos então tentar falar um pouquinho daquele que é a luz do mundo, daquele que permitiu-nos, recebeu-nos a todos nesse educandário divino, que nós convencionamos chamar de planeta Terra, que segundo o evangelista João, antes do céu e da terra, ele aqui já se encontrava preparando o ambiente para a nossa chegada. Segundo o Espírito Emmanuel, através do seu psiquismo, então, ao longo dos milênios, ele foi preparando o nosso planeta para que aqui pudesse receber as primeiras formas de vida. E quando o nosso planeta ele já estava preparado, morfologicamente, geologicamente, nas sequências de vida que aqui se sucederam de alguma forma, no momento em que tudo estava pronto, ele recebeu-nos para que nós pudéssemos aqui transitar o tempo necessário para que nós pudéssemos vencermos-nos e alçar voos. E daqui nós partirmos para novos educandários, porque nós não surgimos aqui. Nós viemos para cá, viemos de outros mundos. E daqui nós partiremos para outros mundos, exatamente como nos ensinou Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. E hoje nós estamos aqui matriculados, ampliando os nossos horizontes e nossa família espiritual, melhorando-nos. Mas daqui nós partiremos, porque somos todos seres cósmicos e estamos nessa vida para conseguirmos vencer o nosso desafio mais importante, que é aquele que nós encontramos ainda no altar dos nossos corações. Nós vamos começar o nosso estudo exatamente relembrando uma passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas convido a todos para que nós possamos mergulhar no texto original. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15.
os primeiros versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Para aqueles, naturalmente, que em algum momento queiram acompanhar ou queiram verificar essa passagem, logo nos primeiros versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, logo após aquela passagem que todos nós conhecemos, ao final do capítulo 14, em que Jesus teria caminhado sobre as águas, nós vamos encontrar logo nos primeiros versículos no capítulo 15, Jesus, então, possivelmente em Cafarnaum, quando de repente se aproximam de Jesus fariseus e anciãos vindos de Jerusalém. Eles viajaram de Jerusalém ao encontro de Jesus. E eles se aproximam de Jesus e perguntam o seguinte: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Aqueles homens, repetindo, aqueles homens viajaram de Jerusalém ao encontro de Jesus e viajaram exatamente para confrontá-lo. Se aproximando de Jesus, então esses anciãos e fariseus perguntam: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que transgridem as tradições? Porque eles não têm o hábito de lavar as mãos antes de comerem o pão. Eles viajam de Jerusalém ao encontro de Jesus, exatamente para fazer essa pergunta: por que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição criada pelos anciãos de lavar as mãos antes de comerem o pão? O que Jesus teria respondido com outra pergunta: por que transgrides vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque o mandamento manda honrar pai e mãe. Entretanto, vós dizeis aos homens que é mais importante colocarem as ofertas no altar do que honrarem pai e mãe. Vós enganais as pessoas, falando que quando eles colocam a oferta no altar, eles estão indiretamente auxiliando o pai e mãe, ou então dizendo que eles não são mais obrigados a honrar pai e mãe. Isso não é verdade. A lei diz que nós devemos honrar e assistir pai e mãe, mas vós dizeis então que é mais importante colocarem as ofertas no altar, e eu pergunto: o que é mais importante? As tradições criadas pelos homens ou o mandamento? A lei de Deus que nos diz para honrarmos pai e mãe. Por acaso as tradições invalidam o mandamento de Deus? Hipócritas! Bem profetizou Isaías, quando disse que vós honrai pelos lábios e mantém Deus distante dos corações, ensinam doutrinas que são dos homens e ignoram os verdadeiros mandamentos de Deus. Os fariseus saíram dali irritados, escandalizados, segundo os discípulos disseram para Jesus. E no momento em que Jesus se encontrava a sós com os seus discípulos, Jesus teria virado para ele e teria dito o seguinte: o que verdadeiramente pode macular o homem? Aquilo que entra pela boca ou aquilo que sai do coração? Aquilo que entra pela boca não necessariamente vai macular o homem. Entretanto, aquilo que parte do coração macula o homem porque causa determinadas chagas. Quando nós comemos, o alimento vai ao ventre e do ventre vai ao esgoto. Entretanto, aquilo que parte do nosso coração vem maculando a nossa alma. Então, muito mais importante do que nos preocuparmos com o que entra pela nossa boca, é nós nos preocuparmos com aquilo que sai do nosso coração. São cegos, afirmava Jesus, são cegos guiando outros cegos. E quando cegos guiam cegos, é natural que ambos caiam no fosso, ambos caiam nos despenhadeiros. Jesus nos fazia um convite à meditação do que verdadeiramente é importante. Nós que às vezes nos preocupamos tanto com as aparências, eu vou explicar melhor essa passagem. Aqueles homens fariseus, aqueles homens doutores da lei, anciãos, muitos daqueles personagens, eles viviam exatamente do comércio das práticas religiosas, porque quando o indivíduo ia fazer as suas ofertas, ele tinha que comprar os apetrechos usados nas ofertas. Exatamente, existia um comércio, inclusive um comércio existia num pátio do templo. E esse comércio era um comércio das ofertas, ali vendiam animais,
ali vendiam cabritos, ali vendiam os animais que iam ser utilizados nas práticas religiosas. Então, aqueles personagens incentivavam as ofertas, e exatamente o que Jesus combatia, como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus teria espiritualizado as ofertas. Num determinado momento ele faz a seguinte pergunta: o que é mais importante? Antes de nós colocarmos ofertas no altar, é muito mais importante que a gente primeiro vá reconciliar com os nossos adversários. Jesus mostrava que a oferta muito mais agradável a Deus do que aquela que nós depositávamos nos altares dos homens, era aquela que nós construíamos nos nossos altares do coração. Jesus espiritualizava as ofertas antes de colocarem as ofertas nos altares. Vai e reconcilia com o teu próximo, era a espiritualização das ofertas. Jesus, observemos que Jesus em nenhum momento diz que aquelas pessoas não deviam seguir as tradições, em nenhum momento ele diz não coloquem ofertas no altar, mas ele diz para que antes de nós colocarmos ofertas nos altares, era muito mais importante nós reconciliarmos com o nosso próximo. E no exemplo anterior do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, curiosamente, Jesus é mais contundente, porque, segundo ele, aqueles personagens estimulavam as pessoas a colocarem as ofertas nos altares, que eram naturalmente muito caras, em detrimento de assistirem pais e mães. Nós sabemos, por exemplo, que não existiam leis que assistiam os anciãos, não existiam leis que protegiam os idosos. Naturalmente, os idosos ficavam a cargo da proteção dos filhos. E aqueles personagens, aqueles sacerdotes, diziam que era mais importante colocarem ofertas no altar do que assistirem os pais, do que assistirem pai e mãe, exatamente como estava no mandamento de Deus. Honrai a teu pai e a tua mãe. Então eles colocavam uma tradição criada pelos homens acima do mandamento de Deus. E nós começamos a perceber que nós, ao longo do tempo, nós alimentávamos muito mais as imagens, e a imagem do religioso, os dogmas religiosos, nós alimentávamos muito mais do que verdadeiramente aquilo que verdadeiramente importava. Então, quando nós pensamos no estudo da tarde de hoje, nós meditávamos exatamente sobre isso. Jesus não está na cruz. Quando nós paramos para pensar na imagem de Jesus, nesse período que nós chamamos de Semana Santa, nesse período que nós chamamos de Paixão de Cristo, nós sempre temos aquela imagem terrível do desastre da cruz, de Jesus então crucificado, mas a verdade é que aquilo foram algumas horas. Ele passou a maior parte do seu tempo entre os amigos. Ele passou a maior parte do seu tempo entre nós, nos ensinando as lições maravilhosas, nos ensinando exatamente os melhores caminhos e aquilo que verdadeiramente importava. E então eu me pergunto, qual é a imagem mais importante? Se é aquela imagem do Jesus crucificado ou a imagem de Jesus entre nós? Curiosamente, a primeira vez que eu vi uma imagem, uma pintura, uma representação de Jesus sorrindo, eu me assustei e me dei conta que eu jamais havia visto um quadro com Jesus sorrindo. E eu não consigo imaginar um Jesus que não fosse sorridente. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo algo do tipo: deixai vir a mim as criancinhas, sem ter dado um sorriso, por exemplo. Era natural, já que a sua doutrina era verdadeiramente libertadora, já que Jesus nos convidava a fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos, já que Jesus estava sempre confraternizando e aproveitando as oportunidades da confraternização para derramar suas lições para nós, lembrando exatamente que a palavra confraternização vem de confrater. Tratarmos-nos como irmãos, eu não consigo imaginar um Jesus sisudo. Jesus não está na cruz, pelo amor de Deus. O desastre da cruz aconteceu porque nós não tínhamos condições de compreendê-lo, entretanto. Jesus já se libertou dessa cruz, já nos perdoou. Jesus está entre nós. Está exatamente entre aqueles que sofrem. Não imaginemos que ele está num trono, olhando de tudo lá de cima, como nós aprendemos a imaginá-lo, como se ele estivesse exatamente no alto dos altares, onde nós colocamos as nossas ofertas. Isso são criações humanas. Onde está Jesus? Onde estão aqueles
aqueles que verdadeiramente conseguiram se sublimar através do amor. Eles certamente não estão no paraíso da ociosidade, ou no céu mitológico, ouvindo harpa e nos olhando lá de cima, e alguns inclusive xisnoviando, anotando aquilo que nós fazemos de errado, para que em algum momento nós sejamos julgados pelas nossas atitudes. É claro que não é assim. Se as virtudes pressupõem trabalho, espíritos virtuosos naturalmente não estão no paraíso da ociosidade, estão entre nós trabalhando. Onde é que nós conseguimos imaginar essas personagens? Maria, por exemplo. Onde nós imaginamos Maria, a rainha dos anjos? Onde nós imaginamos todos aqueles personagens que sublimaram-se pela caridade? A figura de Francisco de Assis, a figura de Vicente de Paulo. Onde estão esses personagens? Se as virtudes pressupõem trabalho, é natural que estão aqui entre nós e não nos altares da vida. Estão entre nós, estão exatamente ao lado daqueles que mais sofrem, estão ao lado dos desesperados, estão ao lado dos leitos hospitalares, estão trabalhando naturalmente, porque não existe esse paraíso mitológico da ociosidade. Todos esses personagens, então, nos ensinam as lições maravilhosas da ascensão, mostrando que é necessário para ascendermos que exista o trabalho, que exista a figura do esforço, a figura do suor, porque as virtudes não caem do céu. É necessário que nós as cultivemos, é necessário que nós batalhemos para cultivá-las em nossos corações, por mais que para isso nós muitas vezes tenhamos que implementar uma luta contra o nosso ego, implementar uma luta contra o nosso próprio ego. Então, voltando ao capítulo 15 do Evangelho de Mateus, aqueles personagens insistiam, dizendo que fazerem ofertas nos altares era mais importante, por exemplo, do que assistirem seus idosos em casa, assistirem pai e mãe, e isso não é verdade. Naturalmente que Jesus vinha exatamente para fazer com que nós rompêssemos com esses dogmas. Jesus Ele sublimava exatamente as nossas ofertas. De que forma nós podemos agradar a Deus? De que forma nós podemos agradar a esses personagens que nos auxiliam, se não através da nossa reforma íntima, através dos pães que distribuímos, pães de toda ordem. Naturalmente que não me refiro somente aos pães físicos feitos do trigo, mas me refiro aos pães espirituais, através da nossa capacidade de consolar, de ouvir, de atender à necessidade, de levar algum conforto, de levar esperança, e a hora é agora. Todos nós vivendo momentos muito especiais, em que nós olhamos à nossa volta e encontramos o desespero, a desesperança. É bem verdade que é necessário que nós nos preservemos, para que nós não cheguemos ao mundo espiritual na condição de irresponsáveis, suicidas, mas nós temos diversas formas de nós auxiliarmos também nesse momento, com responsabilidade. Somos todos convidados ao trabalho nesse momento desesperador, em que nós temos a população à nossa volta dividida em dois grandes grupos. Aqueles que verdadeiramente sabem o que está acontecendo, aqueles que verdadeiramente seguem e obedecem à ciência. E existem aqueles que vão seguindo os boatos, os mitos, aqueles que vão seguindo conceitos construídos pelo homem. É um grande momento em que todos nós somos convidados a, de alguma forma, servirmos. Que nós saibamos aproveitar as nossas ofertas mais importantes possam ser depositadas nos altares da vida. E as nossas ofertas mais importantes são aquelas que partem do nosso coração. Quando nós conseguimos fazer uma criança sorrir, por exemplo. Quando nós confortamos aqueles que se encontram em desespero. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade e falar ao mundo da imortalidade da alma. De que nós não perdemos os nossos entes queridos. Nós podemos perder coisas. Eu, particularmente distraído que sou, perco muito. Perco chaves, perco documentos, perco minha carteira, mas não perdemos pessoas. Porque as pessoas seguem vivendo, por mais que estejam em um outro plano, da qual nossa visão muito curta não consegue assimilar, as pessoas seguem vivendo. Então nós não perdemos aqueles que amamos, inclusive aqueles que nós não amamos, nós não perdemos também. Imaginemos aqueles a quem nós amamos. É natural que eles estejam vivos. E tudo isso que a humanidade passa nesse momento, que é cíclico,
Todas essas dificuldades que nos assaltam passarão, porque em nenhum momento ao longo da história nós encontramos uma dificuldade que se eternizasse. O tempo em que ela demorará entre nós depende de nós, principalmente. Então, que nós possamos, nesses momentos difíceis, vamos todos semear as boas sementes da esperança, vamos cantar os hinos da paz, vamos consolar, vamos relembrar de Jesus, exatamente no momento mais terrível da sua crucificação. Ele virava ao Pai e dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que nós possamos nos manter animados na fé, nos manter fortalecidos exatamente na certeza de que nós temos, de que tudo isso é um processo necessário. Ora, meus irmãos, vejamos, se Deus é amor, tudo que advém dele é para o amor, é para o nosso progresso, é para o nosso crescimento. Se tudo que advém da divindade, se sendo Deus amor, é natural que todos os momentos difíceis que nós atravessemos sejam importantes para nós, porque senão contrariaria exatamente a ideia de que Deus é amor. E nós temos a certeza absoluta de que esse Deus maravilhoso, que rege esses mecanismos perfeitos do universo, nós temos a certeza de que o amor é o combustível mais importante de todas essas engrenagens. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar as sintonias do amor, nós conseguimos nos harmonizar com o universo, inclusive nutrindo-nos de saúde, de equilíbrio, porque o amor ele tem a capacidade de curar, o amor é terapêutico, o amor é fortalecedor. Coloquemos mais amor em nossa vida. O amor no sentido incondicional, a exemplo de Jesus, que foi capaz de amar-nos até no momento mais desastroso das paixões humanas, quando nós o colocávamos no topo da cruz. E o pior de tudo é nós ainda termos a ideia de mantê-lo pendurado na cruz, mas não é verdade. A cruz está vazia. Jesus está entre nós, sorrindo, trabalhando e nos convidando ao serviço. Todos nós somos capazes de enxergá-lo no horizonte de nossas vidas quando nós o buscamos. Vamos fazer esse exercício. Vamos exercitar exatamente a nossa fé. Vamos exercitar exatamente a nossa fé racional. Vamos nos lembrar exatamente da espiritualização das ofertas. Se nós queremos agradar a Deus, nós fazemos isso na figura do nosso próximo. Nós amamos a Deus amando o nosso próximo. E foi naturalmente Jesus quem nos ensinou isso. Num determinado momento perguntam para Jesus assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então responde exatamente como faziam os mestres da época, os mestres hebreus, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Entretanto, Jesus, ele acrescenta mais uma frase. Ele faz uma ponte dizendo o seguinte: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca então uma ligação entre o maior mandamento, que é amar a Deus. Ele então diz que existe um segundo que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele deixa claro que nós amamos a Deus quando amamos a figura do nosso próximo. Perceberam? Porque de que forma nós temos condições de homenagear a Deus? Aquele que tem tudo, aquele que é dono e possuidor de tudo, o que nós podemos fazer para Ele? Nós amamos a Deus no momento em que nós manifestamos amor por sua criatura. Nós amamos a Deus, nós demonstramos nosso amor a Deus, nossa devoção, quando nós amamos o nosso próximo. Então, amar ao nosso próximo é o mandamento mais importante. Porque amar a Deus não é o mais importante, aquele que já é amor, aquele que é todo amor, aquele que continua existindo independente de nós amarmos ou não. Nós amamos a Deus quando amamos a figura do nosso próximo, isso é o mais importante. E quando nós falamos em amor, naturalmente é amor no sentido de nós sermos capazes de fazer ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco, principalmente nesses momentos tão doloridos. Quantas famílias se encontram desestruturadas nas nossas cidades? Quantos irmãos se encontram em desesperança nos leitos hospitalares?
Quantos irmãos se encontram com as dificuldades financeiras inerentes exatamente à realidade em que nós estamos vivendo? Que nós saibamos dar sem humilhar. Exatamente como nos ensinava Jesus, que ao darmos com a mão esquerda, nem a mão direita fique sabendo. Exatamente nos ensinava a nós darmos com amor. É o princípio da caridade. Nós darmos, nós auxiliarmos sem nenhum tipo de humilhação. Que nós possamos consolar, que nós possamos saciar as fomes, sem necessariamente humilhar, sem necessariamente que os outros saibam o que está acontecendo, exatamente nos colocando no lugar do nosso próximo, porque só aquele que já passou pela necessidade sabe o quanto que é humilhante, por exemplo, nós irmos pedir um pão. Porque no momento em que nós precisamos pedir um pão, mostra exatamente a nossa derrota social. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não adianta nós saciarmos a fome do corpo de pães e deixarmos um coração amargurado. É necessário que nós saibamos dar. Chico Xavier tinha uma frase que eu achava maravilhosa, em que ele dizia que muitos de nós não sabemos oferecer os pães, não sabemos dar os pães. Nós atiramos o pão na face. Esse pão até alimenta naturalmente, porque é feito de carboidratos, entretanto, é amargo, porque humilha. Então devemos tomar muito cuidado, na certeza de que quando nós estamos falando com outro irmão, é um coração falando com outro. Que nós saibamos ter empatia de nos colocarmos no lugar do outro, para que nós saibamos dar sem humilhar, para que nós saibamos oferecer aquilo que de melhor nós possuímos, como se fizéssemos para nós mesmos, como nos ensinava Jesus. Nós adoramos seguir alguns ensinamentos, mas nós ignoramos outros. Nessa passagem do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, aqueles personagens questionavam por que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição. E Jesus respondia com outra pergunta: por que colocais as tradições acima da lei de Deus? A lei de Deus mandava exatamente que nós honrássemos pai e mãe. E as tradições dos anciãos diziam que não, que isso era secundário. Era mais importante colocarmos ofertas no altar. E Jesus questionava se a criação dos homens era mais importante que a criação de Deus. Que nós saibamos que nós consigamos discernir exatamente daquilo que é para satisfazer os homens, o nosso ego, os olhos dos homens, ou aquilo que é verdadeiramente para atender um necessitado. Que nós deixemos de levar nossas câmeras fotográficas no momento em que nós formos distribuir os pães, as sacolas de mantimento, que nós saibamos o quanto que aquele momento é delicado para aquela pessoa que naquele momento se vê naquela condição social tão delicada. Que nós saibamos, ao tocar outro irmão, que nós saibamos entender que na verdade é de um coração para outro, nos colocando verdadeiramente no lugar daqueles que sofrem. Então, meus irmãos, nesse dia tão especial, nessa semana tão especial, que nós saibamos ter empatia, colocarmos-nos no lugar do outro. Esse é o exercício proposto por Santo Agostinho. É um convite para todos nós. Coloquemo-nos no lugar do outro, para que nós, ao tocarmos outros corações, nós não magoemos, nós não machuquemos, nós não humilhemos de forma alguma. Que nós saibamos fazer exatamente a exemplo de Jesus, o divino guia de toda a humanidade. Jesus que não se encontra mais na cruz. Jesus não se encontra na cruz, a cruz está vazia. E tão logo ele sai da cruz, o tiram da cruz, nós já encontramos Jesus de mangas erguidas para o trabalho. Nós vamos encontrá-lo indo ao encontro de Judas, ao encontro de Maria de Magdala, acompanhando aqueles 2 discípulos que saíam de Jerusalém a Emaús. Em nenhum momento ele para descansar. E até hoje é assim. Não conseguimos imaginar a figura de Jesus num trono, lá naqueles paraísos mitológicos, nos olhando lá de cima. Conseguimos imaginá-lo entre nós, entre os que sofrem, caminhando nas areias dos desertos ainda hoje, nos desertos dos nossos corações, semeando a sua mensagem, para que esses desertos possam se converter em algum momento em jardins, em bosques, para que nós possamos florir, para que nós possamos florescer, para que nós possamos frutificar. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós, que ao longo dos séculos nós fomos substituindo. Nós fomos substituindo a mensagem do amor.
Relembremos então, quando perguntaram qual era o maior mandamento, Jesus respondeu exatamente como respondiam os hebreus daquela época, os grandes mestres do passado. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. Entretanto, tendes um segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Ele faz uma ponte entre amar a Deus e amar o próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos aqui para aprendermos a amar, para vencermos-nos. Esse é o nosso principal desafio. Estamos aqui para melhorarmos-nos. Meus irmãos, que nesse domingo de Páscoa, aqueles que tiverem as suas famílias reunidas, vamos nos lembrar de orarmos em gratidão a Deus, pela oportunidade que todos temos de servir, de lutarmos para que possamos nos melhorar. Vamos lembrar dos que sofrem. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nos ensinava Chico Xavier, parafraseando um filósofo. Tenho certeza que em algum momento todos nós teremos oportunidade de servir. Estejamos alertas. Alertas na certeza de que devemos aproveitar essas oportunidades com responsabilidade, naturalmente. E assim, meus irmãos, nesse sábado maravilhoso, em que eu gostaria muito de fazer como nós fazíamos há um tempo atrás, estarmos todos nós reunidos na Seara Espírita. Saudade que eu sinto dos nossos amigos de Paulo de Fronten, seu Almiro, Dona Maria Elisa, espero que estejam todos bem. E eu tenho certeza que muito em breve nós poderemos estar novamente juntos. Num abraço caloroso, apertado, nós poderemos voltar a nos debruçar nas páginas dos Evangelhos, exatamente como nós fazíamos nos dias de estudo na instituição. Eu tenho certeza que muito em breve, tudo isso que nós estamos passando passará e nós teremos novas oportunidades. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidar a todos os nossos irmãos para que nós possamos orar em gratidão a Deus, para que nós possamos nos unir novamente em prece, em pensamento. Jesus, divino guia de toda a humanidade, amado Rabi da Galileia, queremos nesses instantes, Senhor, te agradecer pelo pão nosso de cada dia, pelas oportunidades, pelas dificuldades. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se passou. Te agradecemos por nossas famílias e te pedimos, Senhor, dai-nos forças para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos lutar, para que nós possamos ascender. Ilumina os leitos hospitalares, os que sofrem, os que jazem nas marquises, as famílias que se encontram desestruturadas, desesperadas. Ampara os que sofrem, Senhor, principalmente aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes. Amigos, familiares, que todos de alguma forma possam sentir a Tua divina presença, da mesma forma como nós a sentimos nesse instante. Divino guia, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, nós gostaríamos de Te pedir ainda mais. Gostaríamos de pedir nesses instantes por aqueles que mais necessitam de Ti, que mais necessitam do Teu amparo e da Tua intervenção. Nós gostaríamos de Te pedir, Senhor, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos, porque temos certeza, Senhor, que são esses os que mais necessitam de Ti, da Tua intervenção e do Teu amor, Senhor. Ampara-nos a todos. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, Maria, em nome de todos os nossos amigos espirituais, em Teu nome, Jesus, nós possamos encerrar esses momentos de meditação e prece. Obrigado por tudo, Senhor.